Ciao tifoso bianconero, bem tornado ao Finestra Bianconera. Hoje vamos falar rapidinho de mercado nesta quinta-feira. Domingo tem jogo contra a Roma. Meu Deus, a Roma favorita, meu Deus. Bom, enfim. Vamos falar rapidinho, eu coloquei o Thiago Motta na capa, porque a gente vai sempre atualizando aqui as notícias do mercado quando elas forem realmente verídicas ou quase verídicas, né? Muito bem. Eu falei há 3 semanas atrás que o Thiago Motta tinha tido uma proposta do Giuntoli e que ele teria aceitado. Eu confirmo essa proposta, eu confirmo esse encontro e vou passar para vocês o seguinte: é um bienale com mais um. Então não será um trienale, não será um contrato direto de 3 anos, mas sim 2 mais 1, tá certo? Mais ou menos para ganhar 3,5 milhões, podendo chegar a 4 se o Motta pedir mais alguma coisa. Teria ele já aceitado, como eu falei há um tempo atrás. E hoje está pipocando muito isso, né? Que o Motta está chegando, que o Motta está vindo, mas atenção, né? Aqui é uma opinião agora de torcedor, não é uma informação. Eu ouvi muita gente falar que o Antônio Conte estaria fechado com o Napoli. No início da semana eu ouvi as pessoas falarem, jornalistas falarem, que o Conte seria o substituto do Pioli no Milan. Atenção, se apareceu o rapaz de perucas, o nosso glorioso Conte na Juventus, isso não iria me surpreender. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que vai ser o Motta, que realmente ele aceitou e deve vir treinar a Juventus. Muito bem, quem está saindo é o Kostic. O Kostic está indo para o Crystal Palace da Inglaterra. É o time do Testor, não é? Do Botafoguense lá, que está com a questão da manipulação. Aliás, fica até o fim do vídeo por falar em manipulação. Lembra o quê? Lembra escândalo, lembra Cautiópoli. Eu tenho a cereja do bolo no final do vídeo. É um vídeo de mercado, mas como é uma notícia muito atual de ontem, vai ter essa cereja do bolo imperdível até o final do vídeo. Voltando para o mercado, o Kostic deve estar saindo, está indo para o Crystal Palace. E quem deve estar chegando é o De Gregório, goleiro do Monza. Daí o encontro do Galliani com o Giuntoli deve chegar aí para compor o elenco da Juventus, não para ser titular. E o César deve ir até a Scadenza, a não ser que haja uma proposta aí no meio, mas o De Gregório pode estar chegando. E o Calafiori é o outro nome que eu fiz um vídeo há 3 semanas atrás. Confirmo que o Giuntoli, conversando com o agente do jogador, chegaram num acordo, inclusive com o Bolonha, e deve sim ser o primeiro reforço da Juventus. Mas atenção, porque ontem vários portais deram que ele já tinha assinado, que era fata, melhor dizendo, e ainda não foi fata. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio, e o Calafiori ainda não é fata. Vai ser fata? Creio que sim, está tudo bem encaminhado, mas ainda não é fata. Como os jornalistas gostam de mentir ou antecipar as coisas, né? E vamos falar também, né, de um jogador aí polêmico. Um grande amigo meu me perguntou anteontem à noite, eram 11 horas da noite mais ou menos, e eu não tinha nenhuma informação. 2 dias passando, a gente vai atrás disso. Trata-se do Greenwood, jogador que é do Manchester United, está emprestado para o Getafe da Espanha. O Manchester não tem intenção de ficar com ele, quer reemprestá-lo, e é um jogador que agrada o Giuntoli. Calma, vamos respirar fundo, porque primeiro, não houve nenhuma proposta, houve sim uma sondagem com os familiares desse jogador. E aí, claro, quando existe essa sondagem e conversas com a família do jogador, os jornalistas já ficam, né, naquele estado de êxtase. Olha lá, vai fechar, vai fechar. É capaz que feche, tá? Porque de uma sondagem nasce uma negociação e é um jogador que interessa ao Giuntoli, mas ainda não podemos dizer que está bem encaminhado. Não, é o início de conversa. Minha opinião, não quero ele. É um bom jogador, tecnicamente falando, é bom jogador, mas é um jogador para-raio, jogador que atrai confusão. E esse tipo de jogador eu quero bem longe da Juventus.
Para quem não sabe, ele teve um problema muito sério com a ex-namorada quando tinha 19 anos, problemas sérios envolvendo caso de polícia, não cabe aqui, aqui não é canal policial, né? Tinham provas, depois só foi absolvido, não sei o quê, enfim, problemas com violência com mulher, com namorada, não é um canal de polícia, e é exatamente por isso que eu não quero ele na Juventus. Jogador problema, não. Bom jogador, mas se for problema, não. Não resolve, tá certo? Espero que o Giuntoli não leve adiante essa história do Greenwood. Só pontuando que a notícia teve uma conversa, não uma proposta, com os familiares desse jogador. Bom, falei do Conte, falei do Motta, falei do Greenwood, do Gregório e do Calafiori, né? Outro dos nomes que podem surgir, por enquanto aí, não tenho nenhuma confirmação, e agora vai ter muita notícia sobre isso, né? Muitos jogadores que a imprensa vai falar, mercado é assim mesmo, e eu gosto de falar só com aquilo que a gente tem informação e que for verídico, né? Como eu disse, o Calafiori ainda não assinou, e ontem foi dado que era fata. Mesmo que ele será fata, ainda não foi feito. Vamos com calma, tá certo? Bom, esse aqui já é um assunto mais chato. Eu vou deixar aqui um perfil do Instagram, vou falar bem devagar, juventus.nostalgia. Juventus.nostalgia. Procurem lá na seção de vídeos, eu acho que é o segundo ou terceiro vídeo. É um vídeo que tá lá o Scudetto e o número 38. É um vídeo mais ou menos de 3 minutos, onde o ex-procurador federal da Itália, Carlo Procedù, vou repetir, ex-procurador federal, que participou do processo do Calciopoli em 2006. Lá ele fala em alto e bom som, não precisa entender tanto italiano, mas eu vou resumir para quem não entende, que um dos grandes erros que ele viu na vida e que foram cometidos foi tirar o título da Juventus em 2006 porque não tinham provas necessárias. Ele até dá um sorriso quando ele fala isso. E mais grave foi dar o título, assinalar o título para a Inter, que terminou em terceiro. Diz mais, que quem cometeu o erro de dar o título ao terceiro colocado foi Guido Rossi. Eu vou abrir um parênteses, Guido Rossi eu falei aqui num vídeo, ironizando os honestos, né, os rivais. Guido Rossi era uma espécie de Eurico Miranda. Guido Rossi era diretor da Inter e tinha participação na Federação Italiana. Fecha aspas. Quem deu o título para o terceiro colocado foi o Guido Rossi e os seus companheiros ligados à federação, que eram da Telecom. É isso que você ouviu, a Telecom, Telecomunicações da Itália, todos interistas. Quem falou isso não é o Mário, não é ex-dirigente ou jornalista, é o ex-procurador federal, Carlo Procedù. Está lá no perfil juventus.nostalgia. Procurem esse vídeo. Só uma coisa. A gente vê que é uma marmelada quando você tira um título e dá para outro time. Isso nunca aconteceu na história. Quer um exemplo? São Paulino vai lembrar. Tiraram o título do Olympique de Marseille, da Champions, em 93, mas não deram para o Milan, que foi vice-campeão. O Milan apenas ganhou o direito de disputar o Mundial com São Paulo. Mas não como campeão da Champions. Foi como vice mesmo. O campeão foi cassado. Então, ainda que se você tivesse que tirar o título da Juventus, teria que dar para o segundo colocado e não para o terceiro. No caso, era o Milan o segundo colocado. E por que não deram para o Milan? Porque o Milan também estava envolvido nas supostas ligações, assim como a Fiorentina.
Mas se o Milan estava envolvido, por que o Milan não foi rebaixado, só foi a Juventus? Vejam que porcada e que a verdade e o tempo é sempre o senhor da razão. Repito, palavras do ex-procurador federal da Itália. Não tinham provas suficientes. Quem deu o título, quem cometeu esse grande erro de dar o título para a Inter era o Guido Rossi, diretor da Inter, e trabalhava na federação, tinha ligação na federação italiana, era também da federação. Era que nem o Eurico Miranda no final dos anos 80, diretor do Vasco e da CBF. Por isso que causou-se, para quem, pitadinha histórica, o imbróglio da Copa União. Quem é campeão, Flamengo ou Sport? Graças ao Eurico Miranda, essa confusão. Inscrição no canal, sempre Forza Juve. Fino alla fine. Quando a gente fala que 18 mais 1 é 19, não é 20, tá aí 2006. Sempre Forza Juve, a gente se vê. Bom fim de semana a todos e Forza Juve, orgulho de ser juventino.